Nietzsche afirmou que todo grande homem é um criador de valores. Maquiavel mostrou que o verdadeiro poder não se anuncia. Na filosofia de Marco Aurélio, encontramos a sabedoria que poucos homens contemporâneos entendem. O real valor masculino não se baseia no que você possui, mas no que você internaliza em silêncio. As mentes mais iluminadas da história perceberam algo que a maioria dos homens nunca notará. Existe um código secreto de comportamento que distingue os homens comuns dos verdadeiramente notáveis. Neste vídeo, você terá acesso às 48 leis supremas que transformam qualquer homem em uma força de influência indiscutível. Enquanto muitos buscam a todo custo validação, reconhecimento e aceitação, os homens de alto valor traçam um caminho distinto. Eles dominam o controle interno antes de exercer qualquer influência externa, cultivando uma presença que inspira respeito sem a necessidade de exigi-lo. Você alguma vez se perguntou por que algumas provocações te afetam profundamente, enquanto outras pessoas parecem imparáveis? A resposta está no autocontrole. Os filósofos da antiguidade perceberam o que a maioria dos homens modernos esqueceu. Sua força não provém do domínio sobre o mundo exterior, mas da conquista de seu mundo interior. O maior domínio é o domínio sobre si mesmo, disse Seneca. Antes de influenciar qualquer pessoa ou situação, você deve primeiramente se tornar o senhor de seu próprio espaço mental. Lei número 1. A lei da soberania interior. Cada vez que você permite que comentários aleatórios arruinam seu dia, você entrega as chaves da sua paz mental a estranhos. A maioria dos homens vive como prisioneiros das opiniões dos outros, mudando constantemente seu curso de acordo com o vento da validação externa. A soberania interior é sua declaração de independência emocional. É a capacidade de definir seu próprio valor, independentemente dos aplausos ou críticas da plateia. Comece identificando uma área onde o julgamento alheio exerce poder sobre você. Aparência, status financeiro, conquistas. Estabeleça seus próprios padrões de sucesso que vão além das expectativas convencionais. Pergunte-se: se ninguém soubesse disso, isso ainda teria importância para mim? Essa indagação distingue valores genuínos de atuações sociais sem substância. Lei 2. A lei da autossuficiência emocional. Você sabia que a busca incessante por aprovação é a maneira mais rápida de perder respeito? Observe que os homens mais admirados muitas vezes são os que menos aparentam precisar de validação. Busque em seu interior a fonte do bem, que nunca secará enquanto você continuar a explorar, aconselhou Marco Aurélio. A autossuficiência emocional não significa a falta de sentimentos, mas sim a independência da aprovação alheia para se sentir completo. Experimente essa lei cultivando o hábito de comemorar suas conquistas em silêncio, sem anunciá-las nas redes sociais. Ao receber críticas, pratique a resposta. Agradeço pela perspectiva. Extraia o que for útil, sem permitir que isso desequilibre seu interior. A verdadeira liberdade emocional aparece quando nem os elogios, nem as críticas afetam seu rumo. Lei 3. A lei da autodisciplina inabalável. Se você dominar apenas uma lei desta lista, que seja esta: a autodisciplina é o multiplicador de força que transforma boas intenções em resultados concretos. Sem ela, até o indivíduo mais talentoso se torna medíocre. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos maiores filósofos estoicos, disse: ninguém é verdadeiramente livre se não for o mestre de si mesmo. Seus impulsos são correntes invisíveis que restringem sua liberdade até que você aprenda a dominá-los. Comece pequeno.
Encontre um impulso que frequentemente atrapalhe seu progresso, como a procrastinação, distrações digitais ou alimentação não saudável. Estabeleça um ritual diário que você não negociará e que contrarie esse impulso. 5 minutos são suficientes para iniciar. A consistência, e não a intensidade, é o que constrói a disciplina. Tal como um músculo, ela se fortalece com o uso regular, mas conquistar o domínio interno é apenas o começo. Para realmente fazer a diferença no mundo, é essencial que você transmita esse poder interior por meio de uma presença externa que silenciosamente impele ao respeito. Já notou como alguns homens parecem inspirar respeito sem precisar elevar a voz? Eles entram em um espaço e algo se transforma. Não se trata de altura, riqueza ou força física, é algo mais profundo, uma qualidade que Sun Tzu reconheceu ao afirmar: a suprema arte da guerra é subjugar o inimigo sem lutar. Lei 4. A lei da presença magnética. Deixe de entrar em ambientes tentando mostrar seu valor e perceba como seu poder social se eleva. A necessidade desesperada de ser notado é precisamente o que assegura que você seja ignorado em níveis mais profundos. A presença magnética não se refere ao carisma performático, mas sim à capacidade de estar plenamente no momento. Trata-se da habilidade de se ocupar completamente do espaço que você está, sem distrações mentais ou ansiedade por validação externa. Para cultivar essa qualidade rara, comece desacelerando suas interações de maneira consciente. Mantenha um contato visual firme, sem confronto ou submissão. Respire com o diafragma, em vez de utilizar o peito. Assuma seu espaço físico com naturalidade. Quando todos ao seu redor se apressam, torne-se o ponto fixo que se move com intencionalidade clara. A verdadeira presença é um espaço vazio que naturalmente chama a atenção. A lei do silêncio estratégico. Sempre que você enche o ambiente de palavras desnecessárias, você dilui seu poder pessoal. O excesso de palavras geralmente é um indício de insegurança, não de autoridade. Mesmo um tolo é considerado sábio quando se cala, notou Schopenhauer. O indivíduo que fala ininterruptamente expõe mais suas inseguranças do que suas intenções. O silêncio estratégico cria um vazio que os outros sentem a necessidade de preencher, muitas vezes com informações valiosas que de outra forma não compartilhariam. Experimente esta lei adotando a regra 80-20 nas conversas. Ouça 80% do tempo e fale apenas 20%. Antes de cada fala, questione-se: minha afirmação aumenta meu valor ou apenas revela minha insegurança? Quando questionado, evite o instinto de oferecer uma resposta imediata. O indivíduo que possui convicções autênticas não teme momentos de reflexão. Esta é a lei da contenção deliberada. Está se perguntando por que seu trabalho e conquistas não recebem o devido reconhecimento? A resposta reside no que os japoneses chamam de hara, a habilidade de reter sua energia, em vez de dispersá-la por meio de explicações excessivas e justificativas desnecessárias. Maquiavel reconheceu o potencial da contenção quando sugeriu: nunca tente conquistar pela força aquilo que pode ser obtido pela paciência. O indivíduo que se justifica em demasia revela uma necessidade de aceitação que enfraquece sua posição. Aperfeiçoe esta lei avaliando suas conversas recentes. Com que frequência você se viu justificando decisões sem necessidade? Quantas vezes lançou informações apenas para preencher um silêncio? Exercite o ato de decidir sem anunciá-las antecipadamente.
Quando for questionado, responda de maneira clara e concisa. Lembre-se, suas explicações não carregam tanto peso quanto a sua convicção tranquila. Agora que você já entendeu como projetar externamente o poder, é hora de dominar um aspecto igualmente vital. Como gerenciar sua energia para obter o máximo impacto com o mínimo desperdício. Você já se sentiu constantemente cansado, mesmo após uma boa noite de sono? O problema não é a falta de energia, mas sim a sua dispersão. O ser humano médio atualmente vive em um déficit energético crônico, não por produzir pouca vitalidade, mas porque a desperdiça em 1000 direções. Sa observou: não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. O mesmo se aplica à nossa energia vital. A habilidade de concentrar força, onde ela realmente gera resultados significativos, distingue os homens extraordinários dos comuns. Lei 7. A lei da atenção seletiva. Cada instante que você passa rolando feeds de redes sociais representa uma drenagem de energia vital sem retorno. Sua atenção é seu recurso mais precioso e bilhões são aplicados anualmente para capturá-la. Em um mundo que foi projetado para dispersar sua atenção, a habilidade de focá-la com precisão torna-se uma vantagem quase desleal. Enquanto muitos se perdem em distrações constantes, o indivíduo que direciona sua atenção como um feixe de luz conquista resultados que parecem milagrosos. Transforme sua realidade realizando uma análise da sua atenção durante uma semana. Registre de maneira honesta onde sua mente se concentrou. Identifique os vampiros da atenção, interrupções, notificações, pessoas e hábitos que consomem sua energia mental. Elimine sem compaixão os que trazem menos valor. Crie blocos sagrados de tempo para um foco profundo, começando com apenas 30 minutos diários, longe do telefone, notificações ou interrupções. Relembre a lei da disponibilidade limitada. Quanto mais disponível você se torna para todos, menos valioso se torna para qualquer um. Essa é a dura realidade que homens agradáveis temem confrontar. O psicólogo Robert Cialdini comprovou cientificamente que a escassez aumenta drasticamente o valor percebido. Quando você se mostra constantemente disponível, respondendo a mensagens instantaneamente e sempre pronto para ajudar, acaba criando a impressão subconsciente de que seu tempo tem pouco valor. Transforme a forma como os outros o valorizam ao estabelecer limites claros de disponibilidade. Defina horários específicos para comunicação e resposta. Resista heroicamente à tentação de verificar mensagens constantemente. Pratique o seguinte: não estou disponível neste momento, mas posso dedicar minha atenção total a isso na quinta-feira às 15 horas. Paradoxalmente, sua disciplina em proteger seu tempo faz com que os outros o valorizem mais. Lei 9. A lei do investimento estratégico. A maioria dos homens falha não por falta de esforço, mas por dispersá-lo igualmente em tudo. Sua vida mudará drasticamente quando você entender que nem todas as atividades têm o mesmo peso. Vilfredo Pareto descobriu o princípio universal de que 80% dos resultados vem de 20% dos esforços. Este entendimento, quando aplicado com intenção, possibilita que você alcance 5 vezes mais resultados usando a mesma energia. Utilize essa lei avaliando áreas cruciais, trabalho, saúde e relações, para identificar as atividades de maior impacto, os 20% que geram 80% dos resultados positivos. No ambiente profissional, quais são as poucas tarefas que realmente impulsionam seu progresso? Em saúde, quais são os poucos hábitos que proporcionam a maior parte dos benefícios? Nos relacionamentos, quais conexões de fato elevam sua vida?
Direcione uma quantidade desproporcional de energia nessas áreas de alto investimento e minimize ou elimine o restante. Essa gestão habilidosa de recursos internos estabelece a base para algo igualmente vital: a capacidade de navegar com estratégia e integridade no labirinto social. O homem é, por natureza, um animal social, afirmou Aristóteles. Porém, ele não mencionou que a qualidade dessas interações sociais influencia drasticamente seu destino. Enquanto a maioria se movimenta em relacionamentos movidos por instintos e emoções, o homem de valor os enfrenta com clareza estratégica. Lei 10. A lei da influência invisível. Deixe de lado tudo o que você aprendeu sobre persuasão direta. A verdadeira influência raramente provém de argumentos ou imposição. Ela surge naturalmente ao criar as condições certas, sem aparentar estar tentando influenciar. A melhor maneira de seduzir é através da sua presença, não de palavras, destacou Robert Greene. Os indivíduos mais influentes raramente precisam convencer. Eles inspiram as pessoas a concluírem por conta própria. Domine essa arte substituindo afirmações diretas por perguntas socráticas que orientam os outros até sua própria conclusão. Em vez de defender um ponto de vista, crie situações onde ele pareça brotar naturalmente na mente dos outros. A verdadeira marca da influência é quando as pessoas adotam suas ideias, acreditando que são próprias. Lei 11. A lei da rede estratégica. Com quem você se relaciona regularmente? Essa simples pergunta pode prever seu futuro com uma precisão impressionante. Jim Rohn estava certo. Somos a média das 5 pessoas com quem mais interagimos. Sua rede atual está te promovendo ou te restringindo. Muitos homens se veem presos em círculos sociais que os mantêm na mediocridade. Amigos que desencorajam ambições. Co-executores que normalizam a incompetência. Grupos que perpetuam velhos hábitos. Para transformar seu futuro, avalie com sinceridade suas associações atuais. Classifique-as como revigorantes ou desgastantes, impulsionadoras ou limitantes. Identifique os 5 tipos de pessoas que sua evolução necessita e busque por elas ativamente. Uma técnica poderosa. Torne-se um conector que une pessoas valiosas. Isso cria um valor extra que vai além de conexões individuais. Lei 12. A lei do desapego superior. A necessidade intensa de resultados específicos pode sabotar exatamente aquilo que deseja alcançar. Já notou como as coisas que você persegue com obsessão frequentemente parecem escapar? Enquanto oportunidades aparecem quando você menos espera. Você é merecedor do esforço, mas não dos resultados do esforço, nos ensina o Bhagavad Gita. O paradoxo do poder relacional é que quanto mais você se agarra a um resultado específico, menos provável ele se torna. Pratique este princípio paradoxal, mergulhando totalmente no procedimento, enquanto se mantém flexível quanto aos resultados. Em negociações, desenvolva a sinceridade de se afastar quando os termos não atendem aos seus interesses. Isso, misteriosamente, aumenta seu poder de negociação. Nos relacionamentos, ofereça valor de maneira generosa, sem esperar retorno imediato, mas estabelecendo limites claros para evitar a exploração. Em projetos de vida, comprometa-se com a excelência no esforço, enquanto permanece aberto sobre a forma exata que o sucesso poderá assumir. As relações estratégicas ampliam sua influência, mas para realmente manifestar poder pessoal, você precisa dominar a comunicação mais fundamental de todas, aquela que ocorre sem palavras.
Antes mesmo de você proferir a primeira palavra, seu corpo já está comunicando volumes. A comunicação não verbal representa mais de 55% do impacto total da sua presença, conforme indicado pelas pesquisas do antropólogo Ray Birdwistell. Como notou o filósofo Wittgenstein, o corpo humano é o reflexo mais autêntico da alma. Sua postura, movimentos e microexpressões transmitem verdades que suas palavras podem tentar ocultar. Lei 13. A lei da presença física dominante. Se ignorá-la, você permanecerá invisível durante reuniões importantes, será desconsiderado em negociações e, instintivamente, enfrentará desrespeito antes mesmo de falar. A maneira como você ocupa o espaço físico define a resposta do mundo a você em um nível fundamental. Os estudos da psicóloga Amy Cuddy evidenciam que apenas 2 minutos em posição expansiva aumentam o testosterona e diminuem o cortisol, alterando sua bioquímica para irradiar confiança genuína. Domine essa habilidade adotando conscientemente posturas de poder, mantendo a coluna ereta, os ombros relaxados e o peito aberto. Evite gestos nervosos e movimentos inquietos que demonstrem submissão inconsciente. Antes de eventos importantes, pratique a postura de vencedor em particular, com os braços levantados em V e o peito expandido. Seu corpo não apenas exterioriza seu estado interno, ele também o molda. Lei 14. A lei da calma inabalável. Aqueles que dominam essa lei alcançam uma habilidade social única, enquanto todos ao seu redor perdem a compostura em momentos de crise. Você se torna o centro gravitacional de estabilidade, assumindo naturalmente o controle. Em situações caóticas, o homem mais tranquilo se torna o rei. Essa percepção de Robert Greene ilustra a força magnética da compostura física sob pressão, que comunica, em um nível profundo, que você já enfrentou tempestades piores. Cultive essa habilidade treinando o controle da respiração diafragmática, fazendo inspirações lentas e profundas que acalmam o sistema nervoso simpático. Dedique-se a manter uma expressão facial neutra ou levemente positiva em situações de estresse. Treine sua imobilidade estratégica, ou seja, a habilidade de ficar fisicamente inerte enquanto outros se agitam ao seu redor. Essa calma no corpo provoca uma serenidade na mente, formando um ciclo virtuoso de autocontrole. Lei 15. A regra dos movimentos intencionais. Cada movimento desordenado e gesto errático consome seu capital de autoridade. Note como indivíduos realmente influentes se deslocam com intenção, economia e exatidão, assim como grandes felinos economizando energia para o momento decisivo. A rapidez e qualidade dos seus movimentos corporais constituem uma poderosa linguagem subliminar. Movimentos rápidos e fragmentados transmitem ansiedade e desorganização interna. Em contraste, movimentos fluidos e intencionais transmitem domínio e clareza de objetivo. Para aprimorar sua presença com base nesta lei, observe a rapidez habitual de seus gestos. Diminua-a em 20%. Elimine gestos nervosos, como bater os dedos, ajustar-se ou tocar o rosto. Ao entrar em novos ambientes, mova-se com um propósito claro, sem pressa ou indecisão. Pratique a economia de movimento. Utilize o mínimo necessário para obter o máximo efeito, descartando o supérfluo para elevar-se do domínio físico ao mental. Contudo, você precisará desenvolver o recurso mais escasso na era da distração, uma clareza mental inabalável que separa os estrategistas dos meros trabalhadores.
A mente que se abre a uma nova ideia nunca retorna ao seu tamanho anterior, como observou Oliver Wendell Holmes. A qualidade da sua vida e o impacto que você causa no mundo não são definidos pelos acontecimentos externos, mas pela estrutura interna dos seus pensamentos. Lei 16. A regra do pensamento independente. Você pode estar consumindo ideias prontas sem se dar conta. Muitas das opiniões que você defende veementemente são influências de algoritmos, mídias e círculos sociais, e não conclusões genuínas que surgem de uma reflexão autêntica. David Foster Wallace advertiu: o peixe não tem noção de que está na água. Da mesma forma, muitos homens não percebem até que ponto suas ideias são influenciadas por correntes culturais que os levam sem contestação. Liberte sua mente por meio da prática consciente do pensamento original. Ao se deparar com uma nova ideia, pergunte-se: isso é realmente verdade ou apenas conveniente acreditar? Cultive o hábito de ponderar sobre o lado oposto de cada declaração popular antes de aceitá-la. Exponha-se de forma intencional a visões não convencionais de pensadores heterodoxos. A verdadeira liberdade mental não reside na capacidade de pensar o que deseja, mas na habilidade de investigar criticamente suas crenças mais profundas. Lei 17. A lei da clareza mental. Sua habilidade de tomar decisões sob pressão, livres de interferências emocionais, aumentará exponencialmente seu valor em qualquer área. Enquanto outros ficam paralisados pela ansiedade ou são impulsionados pelo medo, você avançará com precisão. Se você se sente deprimido, está fixado no passado. Se está ansioso, vive no futuro. Se está em paz, vive no presente, como observou Lao Tzu. A clareza mental surge naturalmente ao aprender a se focar no presente, sem se deixar levar por arrependimentos passados ou ansiedades futuras. Desenvolva essa qualidade rara através da meditação diária. Comece com apenas 5 minutos, concentrando-se na sua respiração e voltando gentilmente o foco sempre que a mente divagar. Antes de tomar decisões importantes, aplique um intervalo estratégico. Reserve 24 horas para decisões significativas, permitindo que a reatividade emocional inicial se dissipe e forme o hábito de diferenciar entre fatos verificáveis e interpretações emocionais dos mesmos eventos. Lei 18. A lei da antifragilidade. A maioria dos homens busca meramente resistir às adversidades. O verdadeiro poder está em se tornar alguém que se fortalece através delas. Enquanto outros desejam vidas fáceis, você pode se transformar em alguém que converte obstáculos em degraus para novos patamares. Naim Taleb introduziu o conceito de antifragilidade para descrever sistemas que prosperam na desordem, na volatilidade e no estresse. Isso é diametralmente oposto à fragilidade. O indivíduo antifrágil não apenas resiste ao caos, mas se nutre dele. Cultive esta característica notável ao enfrentar intencionalmente desafios que outros tendem a evitar. Experimente a exposição voluntária, permitindo pequenas doses de desconforto e incerteza que reforçam sua resiliência. Após cada revés, adote a pergunta transformadora: como posso tirar proveito disso? Ao invés de se perguntar: por que isso aconteceu comigo? Reinterprete o fracasso não como prova de incompetência, mas como feedback valioso que aprimora sua abordagem. Esta forma de pensar superior estabelece o alicerce para algo igualmente impactante, uma comunicação verbal que transmite profundidade e autoridade de maneira fluida. Lei 19. A lei das palavras pesadas.
Suas palavras perdem impacto cada vez que são utilizadas de maneira desnecessária. A inflação verbal é tão real quanto a monetária. Quanto mais palavras você profere, menor é o valor de cada uma. Ernest Hemingway revolucionou a literatura ao empregar uma linguagem econômica e precisa. Ele compreendeu algo que poucos percebem. A potência de uma mensagem muitas vezes está inversamente proporcional ao seu comprimento. Melhore sua comunicação, eliminando o excesso de verbalizações. Pratique o exercício diário de condensar ideias complexas em poucas frases, como se cada palavra tivesse um custo. Antes de falar, faça a pergunta filtro. Isto é necessário, verdadeiro e benéfico? Se faltar qualquer um desses elementos, o silêncio muitas vezes é a melhor alternativa. Desenvolva o hábito de utilizar uma linguagem concreta, em vez de abstrações vagarosas. Diga, entregarei o relatório na terça, às 15 horas, em vez de, vou tentar enviar logo. Lei 20, a lei da eloquência medida. Dominar o ajuste fino de sua comunicação para se adequar ao ouvinte em particular ampliará sua influência em qualquer cenário. Um homem pode ter as melhores ideias do mundo, mas sem a calibração adequada, elas raramente têm impacto. Aristóteles delimitou 3 métodos de persuasão: logos, que se refere à lógica, pathos, relacionado à emoção, e ethos, que diz respeito à credibilidade. Um comunicador habilidoso sabe identificar o momento certo de aplicar cada um deles conforme o perfil do seu público. Para desenvolver essa habilidade rara, observe atentamente como diferentes indivíduos assimilam informações. Alguns têm uma resposta primária à lógica estruturada, enquanto outros se conectam mais com narrativas emocionais ou com a autoridade e experiência. Antes de engajar em discussões significativas, questione-se: qual estilo de comunicação tem mais chances de agradar esta pessoa específica? Treine sua capacidade de ajuste de tempo, conversando de forma mais lenta com aqueles que absorvem as informações reflexivamente e mais rapidamente com os processadores dinâmicos. A verdadeira eloquência não reside em impressionar todos da mesma maneira, mas em estabelecer conexões autênticas com cada um. Lei 21. A lei do silêncio eloquente. Ao dominar a pausa estratégica, você terá controle sobre o ritmo de qualquer diálogo. O espaço vazio na comunicação provoca uma tensão que poucos sabem direcionar a seu favor. Um silêncio bem-timed pode ser mais impactante do que a palavra mais cuidadosamente escolhida. Harold Pinter, um dramaturgo laureado com o Nobel, era conhecido por suas famosas pausas Pinter, esses momentos silenciosos, cheios de significado, que frequentemente comunicam mais do que os próprios diálogos. O silêncio eloquente é a habilidade de utilizar essas pausas de forma intencional, não por falta de conteúdo a ser dito, mas pelo domínio da tensão comunicativa. Contudo, para que essa comunicação externa seja verdadeiramente potente, ela deve estar fundamentada em uma base mais profunda, uma estabilidade emocional que separa líderes de seguidores. Lei 22. A lei do desapego elevado. Tudo que você deseja com obsessão exerce controle sobre você. Cada apego excessivo se transforma em um botão que outros podem pressionar para manipular suas emoções. O desapego elevado não é sinônimo de frieza emocional, mas sim a capacidade paradoxal de se importar profundamente sem se deixar aprisionar. Se em sua jornada encontrar o Buda no caminho, mate-o, sugere Koanzen, ilustrando a ideia de que até mesmo os mais elevados apegos podem se transformar em prisões.
O indivíduo de valor superior compreende como se dedicar plenamente a pessoas e objetivos, preservando a consciência de que nada externo determina seu valor essencial. Fomente essa liberdade interna praticando o amor com mãos abertas, entregando-se nos relacionamentos sem exigir resultados específicos. Em projetos profissionais, comprometa-se inteiramente com a excelência do processo, enquanto aceita a incerteza dos resultados. Reconheça seus pontos de apego nocivo, áreas em que sua necessidade desesperada de um resultado específico normalmente mina aquilo que pretende alcançar. Curiosamente, ao aprender a se importar profundamente sem se apegar de forma ansiosa, sua eficácia tende a aumentar e seu sofrimento a diminuir. Lei 23. A lei da estabilidade interna. Se sua paz depende de condições externas ideais, você estará eternamente frustrado. A verdadeira estabilidade emocional não reside na ausência de tempestades, mas na capacidade de permanecer centrado apesar delas. Os estoicos descreviam isso como ataraxia, uma tranquilidade firme, indiferente às circunstâncias externas. Como Epicteto ensinou, tempestades externas não podem desestabilizar um homem que está em harmonia consigo mesmo. A pessoa emocionalmente estável não é aquela que jamais sente turbulência, mas sim aquela que mantém seu eixo através desses momentos. Lei 24. A lei da autossuficiência afetiva. Aqueles que constantemente buscam aprovação e validação externas estarão presos a uma posição de subordinação psicológica. A necessidade aflitiva de ser amado, admirado ou validado gera uma dependência emocional que compromete o poder pessoal. Carl Jung reconheceu que a solidão não resulta da falta de pessoas ao redor, mas da incapacidade de expressar aquilo que realmente é importante. A autossuficiência emocional é a habilidade de manter a estabilidade afetiva, independentemente da validação de fora. Fortaleça esta habilidade essencial, adotando práticas de autoafirmação e autovalidação. Cultive o hábito de reconhecer suas próprias vitórias antes de buscar a aprovação externa. Realize momentos intencionais de solidão produtiva, não como uma fuga, mas como uma oportunidade para se reconectar com a sua própria companhia. Desenvolva a disciplina de processar suas emoções internamente antes de expressá-las externamente. Um homem que sempre precisa desabafar com os outros demonstra uma dependência emocional que prejudica sua autoridade natural. Essa autonomia emocional estabelece a base para algo igualmente poderoso. A habilidade de liderar outros não por meio de imposição de autoridade, mas por exemplo e influência natural. O líder mais eficaz é aquele que quase passa despercebido, como notou Lao Tzu. Quando seu trabalho está finalizado e seu objetivo alcançado, eles dirão: nós mesmos fizemos isso. Essa forma de liderança, invisível mas altamente impactante, é cultivada por homens de grande valor. Lei 25. A lei da autoridade natural. Cargos podem trazer poder temporário, mas apenas o caráter confere uma autoridade duradoura. A distinção é fundamental. O poder pode forçar obediência, mas a autoridade inspira comprometimento voluntário. Um homem que possui poder nominal, mas carece de verdadeira autoridade, deve constantemente reafirmar sua posição. Aristóteles reconheceu este princípio ao afirmar que o caráter pode ser considerado a causa mais eficaz da persuasão. A autoridade natural não decorre da imposição ou da declaração, mas sim da consistência entre palavras e ações, que gera uma confiança profunda. Lei 26. A lei da influência ascendente. Descubra o poder transformador de elevar aqueles ao seu redor.
A maioria dos homens em posições de poder teme o desenvolvimento de seus subordinados, criando ambientes de competição destrutiva. O homem de valor superior entende que sua própria grandeza é amplificada e não diminuída pelo sucesso dos outros. Não existe atividade mais benéfica para o coração do que se abaixar para ajudar os outros a se levantarem, notou John Holmes. A influência ascendente se refere à habilidade paradoxal de aumentar seu próprio poder ao potencializar o poder de quem está ao seu redor. Adote este princípio, tornando-se um arquiteto de escadas, alguém que constantemente gera oportunidades para que outros possam se elevar. Pratique uma escuta verdadeira com o objetivo de entender, não apenas de responder. Torne-se uma referência em identificar e destacar talentos ocultos nos demais. Cultive o hábito de conectar pessoas a oportunidades que possam beneficiá-las, mesmo que isso não traga ganho imediato para você. Surpreendentemente, quanto mais você se dedica a elevar os outros, maior se torna sua própria influência. Lei 27. A lei do legado silencioso. A característica de um verdadeiro líder não é o barulho que faz enquanto está presente, mas sim o vazio que deixa quando não está. O legado silencioso não se resume a monumentos ou reconhecimentos, mas sim a influência duradoura que continua a gerar resultados muito depois de sua contribuição direta. Sêneca entendeu esse conceito ao afirmar: o tempo destrói as obras da vaidade e amplia as da virtude. O homem que busca crédito e reconhecimento imediato raramente cria valor duradouro. Já aquele que foca em um impacto genuíno muitas vezes gera efeitos que vão além de sua própria existência. Porém, além da liderança, existe outro elemento fundamental de um homem valioso: a habilidade de agir com estratégia e visão que vão além do óbvio. Lei 28. A lei da visão expansiva. A maioria das pessoas vive ancorada em horizontes curtos, buscando metas pequenas e imediatas. Mude sua trajetória ao abraçar uma visão que ultrapassa sua própria vida. Aqueles com objetivos limitados são facilmente afetados por pequenas adversidades. A história está repleta de exemplos como Nikola Tesla, que imaginou um mundo eletrificado décadas antes que isso se tornasse realidade. Seu contemporâneo Thomas Edison disse: "Se realizarmos todas as ações que somos capazes, nós realmente nos surpreenderemos." Amplie sua perspectiva ao imaginar uma visão de 100 anos. Isso envolve pensar sobre o impacto que você deseja deixar muito além do seu tempo na Terra. Pergunte a si mesmo: o que eu gostaria que fosse diferente no mundo um século após a minha passagem? Permita-se explorar períodos de tempo e impactos muito mais significativos do que o habitual. Curiosamente, uma visão que ultrapassa sua própria vida muitas vezes confere mais significado a cada dia que você vive. Lei 29. A lei do alinhamento decisional. Uma vida extraordinária é composta não por escolhas extraordinárias, mas por escolhas aparentemente comuns, constantemente alinhadas a um propósito maior. A deterioração gradual do potencial masculino muitas vezes não se dá devido a grandes erros, mas por pequenos desalinhamentos diários. Steve Jobs entendeu bem esse conceito ao afirmar: as pessoas acreditam que foco significa dizer sim àquilo em que você deseja se concentrar, mas isso não é verdade. Significa recusar centenas de outras boas ideias. Aplique essa lei filtrando cada decisão através da lente do alinhamento com o seu propósito. Antes de dedicar tempo, energia ou recursos, questione: essa escolha me aproxima ou me afasta do meu objetivo central?
Cultive o hábito de fazer uma revisão semanal, avaliando honestamente como suas ações recentes contribuíram para seu propósito maior. Em um universo repleto de opções, a clareza para recusar o que não é essencial se torna tão vital quanto a habilidade de perseguir o que realmente importa. Lei 30. A lei da congruência total. A inconsistência entre suas palavras, ações e valores rapidamente mina seu poder pessoal. Nada destrói o respeito de maneira mais eficaz do que a percepção de incoerência. A congruência total representa o alinhamento perfeito entre o que você diz, faz e valoriza. Essa qualidade é uma raridade que imediatamente distingue um homem. Mahatma Gandhi articulou este conceito ao afirmar: felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. Essa harmonia interna gera uma força magnética que atrai, de maneira natural, respeito e confiança. Nutra essa qualidade rara, realizando uma auditoria de congruência. Anote seus valores expressos e examine com sinceridade se suas ações do dia a dia e escolhas profissionais realmente os refletem. Descubra áreas de hipocrisia não intencional, valores que você proclama, mas não pratica. Comece eliminando as incongruências mais evidentes, aquelas que os outros percebem mesmo antes de você. Lembre-se de que um único momento de flagrante inconsistência pode aniquilar anos de confiança construída. Contudo, esta clareza de propósito deve ser acompanhada por outro elemento crucial do homem de valor: a capacidade de execução disciplinada que converte a visão em realidade concreta. Lei 31. A lei da integridade inabalável. Cada promessa quebrada e toda verdade distorcida corroem sua reputação mais do que você imagina. Em uma sociedade repleta de palavras vazias, o homem cuja palavra é indiscutível ganha um poder quase mítico que abre portas normalmente fechadas. Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos da história, declarou: leva 20 anos para afirmar uma reputação e apenas 5 minutos para destruí-la. Essa dura matemática da confiança mostra o porquê da integridade inabalável ser não apenas ética, mas também estrategicamente vantajosa. Fortaleça essa qualidade rara, desenvolvendo a disciplina de fazer somente promessas que você tenha total certeza de que pode cumprir. Pratique dizer não, ou preciso verificar antes de confirmar. Quando houver qualquer dúvida sobre sua habilidade de entregar, adote o princípio da subpromessa e superentrega. Comprometa-se com menos do que sabe que é capaz de fazer e, em seguida, supere consistentemente as expectativas. A integridade inabalável não é um conceito abstrato. Ela se manifesta nas inúmeras pequenas decisões, onde você escolhe o caminho da integridade, mesmo quando a alternativa parece mais fácil e menos dolorosa. Lei 32. A lei da palavra inquebrável. Nada separa um homem de real valor tão rapidamente quanto a harmonia entre suas palavras e ações. Sua palavra, uma vez comprometida, deve ser tão confiável quanto acordos por escrito e juramentos formais. Marco Aurélio, filósofo e imperador de Roma, escreveu em suas meditações: se não é certo, não o faça. Se não é verdade, não o diga. Essa simplicidade direta mostra por que a palavra inquebrável tem tanto poder. Ela elimina a necessidade de incessantes verificações e monitoramentos que consomem relacionamentos e transações. Aplique esta lei, estabelecendo um princípio pessoal de que sua palavra, uma vez dada, é conclusiva.
Compreenda que o verdadeiro teste não se apresenta quando cumprir é fácil, mas quando se torna dispendioso ou incômodo. Cultive o hábito de tratar cada compromisso verbal como um contrato oficial. Um homem cuja palavra é inquestionavelmente confiável, eventualmente, alcança posições onde milhões são movimentados apenas com sua afirmação. Um nível de confiança longe de ser acessível àqueles que têm um histórico de promessas flexíveis. Lei 33. A lei da congruência total. A dissonância entre os valores que você professa e suas ações reais cria uma contradição interna que prejudica sua força e credibilidade. A congruência total, o alinhamento perfeito de pensamentos, palavras e ações, gera uma força de caráter que naturalmente conquista respeito. A grandeza de um homem não é medida pela riqueza que acumula, mas pela sua integridade e pela sua habilidade de influenciar positivamente aqueles ao seu redor, como observou Bob Marley. Essa perspectiva evidencia a importância da congruência entre valores e ações para ter um impacto genuíno. Desenvolva essa qualidade, realizando de tempos em tempos uma avaliação de seus valores. Examine sinceramente se sua conduta diária realmente reflete os princípios que você declara. Identifique os pontos em que há desconexão entre suas palavras e suas ações. Comece eliminando as inconsistências mais evidentes, aquelas que os outros notam antes mesmo de você se dar conta. A congruência total não é um fim em si mesmo, mas uma prática constante de aprimoramento do caráter, que progressivamente dissolve contradições internas. No entanto, essa base de caráter sólido precisa ser complementada por outro elemento crucial de um homem de valor: a competência excepcional que transforma intenções em resultados concretos. Lei 34. A lei da mestria silenciosa. Esteja atento ao risco de anunciar especialização antes de realmente possuí-la. Indivíduos comuns ostentam conhecimento superficial. Já homens de valor aperfeiçoam habilidades em um relativo silêncio, deixando que os resultados contem a história, em vez de se apoiarem em suas afirmações. Bruce Lee sintetizou essa ideia ao dizer: o conhecimento lhe dará poder, mas o caráter lhe dará respeito. A mestria silenciosa é a disciplina de aprimorar habilidades fora do radar, priorizando a profundidade real em detrimento do reconhecimento imediato. Cultive essa qualidade, adotando uma postura de aprendiz eterno, mesmo em áreas onde já detém conhecimento. Aplique a regra 5. 1. Para cada afirmação pública sobre suas competências, dedique 5 vezes mais tempo ao desenvolvimento em privado. Crie o hábito de submeter seu trabalho a avaliações de mestres verdadeiros, não apenas a elogios de novatos admirados. A verdadeira mestria surge não da necessidade de demonstrar conhecimento, mas da humildade para reconhecer quanto ainda há a aprender. Lei 35. A lei da excelência discreta. Enquanto amadores buscam atalhos para resultados, homens de valor se empenham em elevar constantemente seus padrões pessoais, superando as expectativas externas. A excelência discreta não é um perfeccionismo paralisante, mas um compromisso com a qualidade que vai além do que outros consideram adequado. Michelangelo expressou este princípio ao declarar: o maior risco para a maioria de nós não é que nossas metas sejam excessivamente altas e não as alcancemos, mas que sejam muito baixas e as alcancemos. A excelência sutil emerge de um desejo interno por altos padrões pessoais. Independentemente das exigências ou reconhecimentos alheios, defina padrões de qualidade 20% superiores aos geralmente aceitos em seu meio.
Reserve tempo regular para aprimorar e estudar essa habilidade, especialmente em áreas que outros negligenciam. Busque feedback não apenas sobre os resultados, mas também sobre seu processo. As realidades que possibilitam uma excelência consistente são frequentemente invisíveis para observadores desatentos. Lei 36. A lei da performance impecável, a confiabilidade contínua, não o brilho ocasional, é o que realmente diferencia homens valiosos ao longo do tempo. A habilidade de produzir resultados previsíveis e de alta qualidade, independentemente das circunstâncias, torna-se cada vez mais rara e, consequentemente, mais valiosa. Amadores esperam por inspiração. Profissionais atuam independentemente dela, conforme observou Stephen King. A performance impecável não diz respeito a uma perfeição pontual, mas à capacidade de manter padrões elevados de forma consistente, mesmo quando não há avaliação. Identifique áreas de performance irregular e implemente checklists ou protocolos que eliminem variações desnecessárias. Pratique deliberadamente sob condições adversas, cansaço, pressão e recursos limitados para desenvolver a habilidade de manter a qualidade quando outros sucumbem. A performance realmente impecável raramente depende de situações ideais, mas da capacidade de se adaptar, enquanto preserva a integridade dos resultados. Entretanto, para realmente se destacar em um mundo saturado de informação e distrações, é necessário dominar uma qualidade adicional, a gestão estratégica de sua presença e do seu mistério pessoal. Você já parou para pensar por que alguns homens parecem inabaláveis em situações que desestabilizam completamente outros? Essa habilidade excepcional, a capacidade de permanecer calmo e claro em condições de pressão intensa, não é uma característica inata, mas uma disciplina que pode ser desenvolvida, distinguindo assim os verdadeiros líderes dos seguidores eternos. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um influente filósofo, afirmou: "Não são as circunstâncias externas que perturbam os homens, mas suas opiniões sobre elas." Essa visão histórica revela a base da verdadeira imperturbabilidade. A habilidade de escolher como reagir emocionalmente, mesmo quando não se pode controlar o ambiente ao redor. Lei 40. A lei da tolerância ao desconforto. Sua capacidade de suportar o desconforto influencia diretamente os limites do seu crescimento e poder. O indivíduo comum estrutura sua vida para evitar esses desconfortos. Por outro lado, o homem de valor busca intencionalmente cultivar uma tolerância elevada a eles, ampliando assim suas possibilidades. Marco Aurélio entendeu esse princípio quando escreveu: "O obstáculo à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho." A tolerância ao desconforto não é masoquismo, mas uma aceitação pragmática de que o crescimento realmente significativo ocorre exatamente nas situações que os outros tentam evitar. Desenvolva essa habilidade essencial por meio da prática deliberada de se expor gradualmente a desconfortos. Submeta-se regularmente a desafios calculados que aumentam sua zona de conforto. Introduza um microdesafio diário, uma pequena ação diária que contrarie intencionalmente seu impulso em busca de conforto imediato. Aprenda a distinguir mentalmente entre a dor que fortalece e a dor que prejudica. O homem que consegue desenvolver uma alta tolerância ao desconforto conquista um alcance operacional que outros consideram quase sobrenatural. Lei 41. A lei da compostura inabalável. Se você mantiver controle absoluto sobre suas expressões externas, especialmente sob pressão, conseguirá conquistar respeito instantaneamente.
A compostura firme não se trata de sufocar emoções de forma prejudicial, mas sim de dominar conscientemente a forma como essas emoções se manifestam para o mundo exterior. O estrategista Sun Tzu notou, no meio do caos, também há oportunidade. No entanto, essa oportunidade só é perceptível para aqueles que conservam clareza mental através da presença exterior. Quando todos ao redor se entregam ao pânico ou à ira, o indivíduo que mantém a compostura acaba assumindo naturalmente o papel de líder. Desenvolva essa habilidade rara, cultivando o hábito de observar intencionalmente sua expressão facial, postura e entonação ao enfrentar situações estressantes. Pratique o ritual de calibragem. Ao perceber que está emocionalmente perturbado, faça uma micropausa de 3 segundos para alinhar sua expressão externa à compostura que deseja ter. Estude e imite figuras históricas conhecidas por sua imperturbabilidade, como Sócrates, que bebia calmamente frente a almirantes que mantinham uma voz firme ao comandarem batalhas navais tumultuadas. Lei 42. A lei da resposta em comparação à reação. A disparidade entre homens comuns e extraordinários muitas vezes reside nesse espaço crucial, a habilidade de responder de maneira consciente, em vez de reagir impulsivamente. A resposta intencional é o ápice do autodomínio humano. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e psiquiatra renomado, articulou essa verdade ao afirmar: entre o estímulo e a resposta há um espaço. Dentro desse espaço está nosso poder para escolher nossa resposta. Em nossa resposta reside nosso crescimento e liberdade. Cultive essa habilidade transformadora, incorporando o protocolo de pausa estratégica. Antes de reagir a situações emocionalmente carregadas, permita-se conscientemente 3 respirações profundas. Desenvolva o hábito mental de se questionar internamente: esta situação requer uma reação imediata ou uma resposta cuidadosa? Regularmente, pratique o exercício de visualização reversa, imaginando-se respondendo da melhor forma a desafios antes de enfrentá-los. A habilidade de responder, em vez de simplesmente reagir, proporciona uma vantagem quase desleal em negociações, conflitos e situações de grande pressão. Contudo, para realmente superar as limitações comuns, é crucial dominar uma dimensão adicional do valor masculino: a capacidade de crescimento contínuo ao longo da vida. Um homem que interrompe seu desenvolvimento começa a definhar. Como observou o poeta William S. Burroughs, essa é uma verdade que explica por que tantos homens vivenciam uma morte interna e uma diminuição de valor muito antes de sua morte física. Eles abandonaram o crescimento intencional que preserva sua vitalidade e relevância. Lei 43. A lei da responsabilidade total. Supere seu maior obstáculo ao crescimento extraordinário ao aceitar a responsabilidade total por tudo em sua vida. Muitos homens desperdiçam sua energia vital, culpando circunstâncias, experiências passadas ou outras pessoas por suas limitações atuais. O psicólogo Jordan Peterson expressou esse princípio ao afirmar: trate-se como se você fosse alguém por quem deveria se cuidar. A responsabilidade total não é um reconhecimento de culpa por situações fora do seu controle, mas a reivindicação do poder de resposta diante de qualquer circunstância. Aplique esta lei abandonando completamente a linguagem de vitimização. Troque tenho que por escolho. Mude não posso para ainda não. Para cada situação desafiadora, questione como você contribuiu para que isso acontecesse e o que pode fazer agora, independentemente das circunstâncias.
A responsabilidade total transforma problemas de fonte de queixa em oportunidades de ação. Uma alquimia psicológica que instantaneamente potencializa seu poder pessoal. Lei 44. A lei da rejeição ao conforto. O conforto é a prisão invisível que mantém a maioria dos homens aquém de seu verdadeiro potencial. Os períodos mais significativos de crescimento pessoal ocorrem precisamente quando você decide deixar de lado situações confortáveis em troca de desafios calculados. Nassim Taleb, o autor e filósofo do risco, comentou: o antifrágil tem apreço pela aleatoriedade e pela incerteza. O antifrágil se desenvolve e se solidifica em meio à volatilidade. Essa visão explica por que a rejeição estratégica do conforto não se trata de masoquismo, mas sim de um investimento inteligente no seu crescimento. Alimente essa mentalidade criando um calendário de desconforto que consiste em uma agenda regular de atividades que o impulsionam deliberadamente para fora de zonas conhecidas. Aplique a regra: se hesitar, faça, nas decisões que envolvem o potencial de evolução em relação à segurança confortável. Pergunte-se frequentemente: que desafio estou evitando atualmente que, se enfrentado, poderia mudar o rumo da minha vida? A rejeição ao conforto vai expandindo gradualmente seu espaço de atuação, enquanto outros permanecem limitados em caixas que impuseram a si mesmos. Lei 45. A lei da crítica como combustível. A maneira como você reage à crítica tem um impacto direto nos seus limites de crescimento. Indivíduos comuns se defendem, negam ou desmoronam diante de críticas negativas. Por outro lado, pessoas extraordinárias desenvolvem a rara habilidade de extrair valor, até mesmo da crítica mais maliciosa. Rayo, bilionário e fundador do maior fundo hedge do mundo, estabeleceu este princípio como dor mais reflexão, em progresso. Encarar a crítica como combustível não se trata de masoquismo emocional, mas sim da capacidade estratégica de transformar feedback difícil em informações acionáveis para o seu aprimoramento pessoal. Melhore essa habilidade transformadora implementando um protocolo para processar críticas. Primeiro, agradeça sinceramente pela opinião, não importando a forma como foi apresentada. Em segundo lugar, resista completamente à tentação de explicar, defender ou retaliar imediatamente. Terceiro, questione que porcentagem dessa crítica pode conter informações úteis. Quarto, extraia o que for aplicável e ignore o resto sem carregar resíduos emocionais. Esta disciplina mental transforma aquilo que seria a criptonita para homens comuns em um combustível de alta octanagem para seu desenvolvimento. No entanto, para realmente estabelecer seu valor extraordinário, é necessário dominar um aspecto final, a habilidade de gerar um impacto duradouro que vai além de sua presença momentânea. Lei 46. A lei da profundidade oculta. A exposição total de cada parte de sua vida reduz o valor percebido devido ao excesso de familiaridade. A profundidade oculta não se trata de pretensão ou falsidade, mas de um reconhecimento estratégico de que nem tudo que tem valor precisa ser visível de imediato. O psicanalista Carl Jung analisou este conceito ao discutir a persona, a face pública que cada indivíduo exibe, distinta de suas dimensões internas mais complexas. A profundidade oculta é a habilidade de manter camadas autênticas que se revelam gradualmente, criando uma narrativa que se desenvolve ao invés de se esgotar rapidamente. Coloque em prática esta lei, disciplinando-se a compartilhar partes de si de forma calibrada à intimidade genuína do relacionamento.
Guarde determinadas histórias, talentos e experiências apenas para aqueles que demonstraram um investimento real em sua conexão. Exercite a arte de comunicar-se em camadas, revelando aspectos mais profundos somente quando os níveis anteriores foram adequadamente explorados. Paradoxalmente, esse mistério consciente não diminui, mas aumenta a autenticidade de suas conexões. Lei 47. A lei da capacidade em reserva. Nunca revele totalmente os limites máximos das suas habilidades. O homem que sempre opera no pico de suas capacidades visíveis perde o efeito poderoso de ocasionalmente superar as expectativas estabelecidas. A capacidade em reserva é a habilidade de manter deliberadamente algumas competências e talentos em um estado parcialmente oculto. O estrategista Sun Tzu encapsulou essa sabedoria ao aconselhar: finja a inferioridade e estimule a sua arrogância. A habilidade de manter reservas não se trata de enganar de forma maliciosa, mas sim de adotar um princípio estratégico que indica que o poder plenamente exposto raramente possui o mesmo efeito psicológico que o poder que está parcialmente resguardado. Cultive essa vantagem estratégica, desenvolvendo áreas de excelência ocultas, habilidades que você aperfeiçoou em particular até alcançar um nível excepcional antes de qualquer demonstração pública. Pratique a revelação estratégica, mostrando ocasionalmente flashes de suas capacidades superiores somente quando o contexto favorece seu impacto. Aplique o princípio da máxima operação visível, frequentemente funcionando a 80% de sua verdadeira capacidade em áreas-chave, criando assim espaço para performances extraordinárias nos momentos em que realmente se fazem necessárias. Lei 48. A lei da imprevisibilidade consistente. Nada extingue o interesse com mais rapidez do que a previsibilidade total. Um homem que é completamente conhecido em todos os aspectos, lentamente perde o magnetismo natural proveniente da possibilidade de surpresas agradáveis. A imprevisibilidade consistente é a arte paradoxal de ser confiável em termos de integridade e caráter, enquanto ocasionalmente fornece surpresas em sua abordagem e perspectiva. Richard Branson, um empreendedor de sucesso e um dos homens mais bem-sucedidos do mundo, captou intuitivamente esse princípio ao afirmar: você não aprende a andar seguindo regras, você aprende cometendo erros e experimentando. Essa disposição para ocasionalmente romper com padrões esperados, mantendo consistência em valores fundamentais, gera um fascínio duradouro raramente atingido por indivíduos totalmente previsíveis. Desenvolva essa qualidade cativante, estabelecendo áreas claras de confiabilidade total, comprometimentos, valores fundamentais e integridade, enquanto deliberadamente cultiva zonas de imprevisibilidade positiva, abordagens criativas, novas perspectivas e talentos inesperados. Pratique o princípio da ruptura estratégica de padrões, quebrando de tempos em tempos suas próprias rotinas e métodos de maneiras que surpreendem de forma positiva. A imprevisibilidade consistente transforma você de uma equação resolvida em um mistério contínuo que convida à exploração permanente. Você mal começou a desvelar a verdadeira essência do que significa ser um homem de valor extraordinário. Clique no vídeo que aparece na tela, onde irei revelar as técnicas secretas que poucos homens conhecem para colocar essas leis em prática imediatamente em situações reais. Clique no vídeo na tela agora e descubra como aplicar estas leis para transformar sua realidade em apenas dias.